conversa. E, cara, primeira coisa aqui, a gente está aqui com o pessoal do quarto ano da FIB, né? Batendo um papo aí. A ideia é conversar com eles aí durante algum tempo, até o final do ano, aí, sobre marketing digital, futuro do marketing digital. Eu falei, eu preciso trazer uns profissionais top de linha. E o Fernando Lima é um dos profissionais aí com mais experiência que eu conheço de mercado, CEO da agência Tio Digital. Mandei o site aí para quem não viu, eu coloquei no chat aí o site da agência deles lá. Os caras fazem um baita trabalho aí em marketing digital. E eu vou deixar o Fernando se apresentar, porque eu sou suspeito para falar dele. Inclusive o Fernando, para quem não sabe, meu padrinho de casamento, amigo de infância, né, adolescência aí, que a gente fez muita coisa junto. Mas eu vou deixar você apresentar. Eu chamo ele de Tio porque é um período dele aqui também de adolescência, mas o nome dele é Fernando Lima. Às vezes vai sair Tio no lugar do Fernando, mas é Fernando. E aí, Fernando, queria que você se apresentasse para a galera aí primeiro, contasse um pouquinho aí do que você faz, como que você trabalha aí na Tio Digital, né? Depois queria que você contasse um pouquinho de como foi sua carreira aí, sua trajetória profissional até você chegar na Tio Digital. Legal, cara. Bom, Danilo, mais uma vez obrigado pelo convite. Como sempre, você é muito gentil, né, nas palavras aí na apresentação. A gente é amigo, então, pessoal, né, como você comentou, sou padrinho de casamento, inclusive. Então, você é suspeito para falar aí, né? Bom, só para me apresentar rapidinho, então, para vocês, pessoal. O Tchutchu é realmente um apelido, no começo causa uma certa estranheza, mas depois acostuma. Eu, inclusive, me acostumei, né? Eu conheci o Danilo já faz mais de 15 anos aí, foi bem na fase de adolescente. E a gente não só enquanto amigo, mas a gente acho que teve alguns momentos em que a gente teve o prazer de trabalhar juntos, né? Então, até já compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei aqui na TIU. Eu sou formado na FIB, sou aluno aí da FIB, fiz o curso de administração, na verdade. Na época, a administração na FIB ela era dividida em 4, né? Então, você tinha administração com ênfase em marketing, administração geral, em finanças e em sistemas de informação. E no caso eu fiz marketing, mas eu tinha muito contato com o pessoal da publicidade, né? Então eu tinha muito mais amigos, muito mais relacionamento com o pessoal da publicidade do que propriamente com a administração. E por quê? Porque do segundo ao quarto ano, último ano de faculdade, eu trabalhei na Aero, inclusive junto com o Danilo, foi onde eu comecei a experimentar mais a questão da publicidade, tá? Fiquei lá 2 anos e meio na Aero, depois eu fui para a Duratex, fiquei lá durante 4 anos, no departamento de marketing e treinamento lá. Depois eu saí para ser gerente de marketing na FIB, né? Então eu fui, enquanto Aero, né, atendimento do cliente FIB, e depois eu fui FIB tendo como cliente a Aerocomunicação, né? Então tive essas 2 experiências aí. Fiquei na FIB no período de 2014 e 2015, depois eu saí para abrir uma agência de recursos humanos com a minha irmã, né? Algo que ela estava já há um bom tempo querendo fazer, e eu já tinha tido um tempo bem interessante lá na FIB, e eu saí para apoiá-la nesse processo. A gente abriu a agência aí, eu fiquei lá durante 2 anos, e depois desse período eu voltei para o marketing, né? A RH realmente não é a minha área, a gente consegue ter algumas expertises enquanto marketing para apoiar dentro do recursos humanos, mas a minha expertise sempre foi na área de marketing. E aí eu saí de lá para ser consultor e assumi há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, a operação da Tio Digital, né? A Tio era uma empresa que ela já existia, porém não com CNPJ, que ela era um núcleo de marketing digital da Lecom, que é uma empresa aqui de Bauru, uma empresa grande na área de tecnologia. E aí eu fui convidado, então, para assumir essa operação, ser sócio dessa operação, e a partir daí montar, né, uma agência de marketing digital, face aí o que o mercado está procurando enquanto uma oferta, né, enquanto demanda aí nessa área. E aí a gente, de lá para cá, tem realmente tido alguns desafios de entender o que de fato é uma agência de marketing digital, o que ela pode ofertar para o mercado, o que ela pode, de repente, colocar enquanto produto / serviço, quanto isso custa. Então, tudo isso, por não ter tantos players no mercado, né, a gente tem experimentado alguns formatos para ver qual é, de fato, a melhor oferta que a gente pode levar para o mercado, e que eu acho que faz sentido um pouco aí do bate-papo que a gente vai ter hoje, né? Explicar o que o mercado está demandando, o que a gente já experimentou e deu certo, o que a gente já experimentou e deu errado. Então, acho que isso é bem legal a gente conseguir passar para vocês um pouquinho dessa experiência de mercado, vocês que estão agora se formando e vão aí, de repente,
abrir a sua própria agência, ou de repente buscar algumas oportunidades em algumas agências de marketing digital. Então, acho legal aí a gente passar um pouquinho da experiência que a gente teve nesses últimos 2,5 anos aí, à frente da TIU. Beleza? Acho que, de formas gerais, foi essa aí um pouquinho da minha experiência. E aí, antes de finalizar, o que eu acho que vale a pena para vocês, enquanto algo que me ocorreu, foi que quando eu assumi o desafio de estar à frente da TIU Digital, por ter tido experiência na Aero, por ter tido experiência enquanto gestor de marketing, eu imaginei que eu fosse chegar numa agência de marketing digital já sabendo tudo. E aí foi uma baita de uma surpresa, porque uma agência de marketing digital é bem diferente de uma agência offline, é bem diferente de um departamento de marketing. Você tem pessoas com perfis diferentes, você tem realmente processos e atividades muito diferentes do que uma agência off, do que um departamento de marketing. Então, foi para mim uma curva de aprendizagem muito grande, porque ao mesmo passo que eu precisava entender mais sobre o marketing digital, eu precisava fazer a gestão dos recursos, a gestão das pessoas, para que elas pudessem entregar o melhor enquanto agência de marketing digital para os nossos clientes. Beleza? É isso aí, cara. É um currículo, cara, que dá umas 5, 6 páginas aí. É muita experiência no menino só, cara. E de Senai também, viu? É verdade, tem Senai, é verdade. Mecânico automotivo, em 2013. Fernando Lima é muita experiência, gente. Esse cara é fera, vale a pena vocês conhecerem. Inclusive, quando depois de passar a pandemia, acho que você tem que abrir pra galera conhecer a Tio Digital aí. É um prédio enorme lá, pô, super legal. Já fui trabalhar alguns dias lá com o Tio. Baita estrutura que a galera tem lá. E agora, ô Fernando, cara, você falou um negócio sensacional aí, cara, que é esse lance de marketing digital, né, de aprendizado, né, cara, e é uma coisa que a gente está em constante mudança, inclusive a galera que está se formando esse ano aí, a gente puxou para ver muita coisa de marketing digital agora, justamente para preparar um pouco eles melhor para o mercado, né, para todo mundo sair com um pouco mais de bagagem. Mas, cara, conta um pouquinho aí, o que vocês têm feito para os clientes de você, né, para vocês, o que vocês têm oferecido para eles aí, né, e qual que é a demanda, por que os caras entram em contato com vocês, o que eles estão, geralmente os clientes estão pedindo, né, qual que é a exigência agora dos clientes com a agência de marketing digital? Legal, bacana. No início, quando a gente assumiu a operação aqui, o que foi nos passado eu gostaria que você viesse e entendesse o que a gente tem de profissionais aqui, para ver se os profissionais que estão dentro de casa atendem ao que o mercado está procurando. Então, eram 2 estudos que a gente precisava fazer. Um deles é entender o que o mercado está procurando de fato, pensando em marketing digital. E depois, do outro lado, analisar dentro de casa, para ver se as pessoas, os recursos, da forma como a gente tinha realmente estruturado a agência, atendia aquilo que o mercado estava buscando, né? Então, tinha que haver essa convergência. E aí, o que a gente percebeu, pensando muito no cliente que já era da Lecom, que é um perfil de empresas grandes, empresas que têm esse perfil mais industrial, ou seja, são empresas que têm grande faturamento, um grande mix de produtos, são empresas bem consolidadas, que às vezes têm 40, 50, 60 anos no mercado, mas quando você pensa num nível de profissionalização de marketing, de departamento, e aí mais a fundo ainda no marketing digital, é muito raso, né? Então, assim, acho que o primeiro desafio nosso era se colocar enquanto não só como uma agência, mas como um departamento de marketing digital para essa indústria, para essa empresa. Ou seja, era mais do que, de repente, um fornecedor, mais talvez do que um parceiro, seria basicamente um braço mesmo da empresa, só que externamente, né? Então, esse foi algo que a gente já entendeu de movimento do mercado. Aonde que foi o problema que a gente encontrou face a essa demanda que existia do mercado? É que como essas empresas, essas indústrias não tinham nunca experimentado nenhum tipo de trabalho enquanto agência de marketing digital, talvez só offline, na cabeça deles, eles estavam com um orçamento de zero, e quando você vai justamente demandar todo um trabalho de implementação de boas práticas de marketing digital, a hora que você, aqui dentro de casa, a gente precifica isso, fica muito caro. Então, hoje, para você colocar todas as implementações de boas práticas de marketing digital dentro de uma empresa desse tamanho, e aí a gente está falando do quê? Não só as redes sociais, mas um trabalho de inbound marketing, um trabalho de avaliação do site e de todos os canais de contatos digitais da empresa, né? Você coloca isso dentro de um escopo, de um planejamento aí anual, para 2 anos, de acordo com os KPIs, os objetivos que eles gostariam, a gente está falando de um FII aí em torno de 15, 16, 20 mil reais, às vezes, essa precificação.
E aí, quando a empresa pensa, fala, poxa, eu tenho 0 de investimento, eu vou do dia para a noite investir 20 mil de FII, acaba sendo um valor que muitas vezes para eles é complicado fazer um processo de aprovação, até porque esse perfil de empresa maior, eles tendem a ter muito mais morosidade nesse processo de aprovação, né? Você tem que fazer vários orçamentos e passa por várias instâncias, pelo gerente, diretor, até chegar no presidente da empresa e aprovar um orçamento como esse. Então, assim, é algo que a gente já imaginava que pudesse ter esse cenário, mas a gente estruturou a agência para conseguir atender nesse formato, em que seja um formato mais full dentro do marketing digital, né? Então, por isso que eu fiquei um pouco assustado no início, porque na minha visão, a gente precisaria talvez de 2, 3, 4 recursos no máximo para conseguir atender em alto nível uma empresa desse porte, que basicamente a gente está falando de um social media, a gente está falando de um cara para fazer planejamento, a gente está falando, de repente, alguém para fazer um atendimento / planejamento, e a gente está falando de alguém para fazer mídia, né? Então, basicamente, são esses profissionais. Mas quando a gente vai para um processo em que envolve todas as frentes de marketing digital, e aí a gente coloca, inclusive, a parte do inbound marketing, a gente está falando de profissionais em que você precisa de alguém que tem habilidades em SEO, você precisa de pessoas que, de repente, têm habilidade em desenvolvimento de site, seja um front-end ou seja um design, que tem essa competência, né, de trabalhar com material mais web. Você tem o design, você tem o copyright, você tem, de repente, uma pessoa para fazer planejamento, uma focada em mídia, em growth, ou seja, você acaba tendo, dentro aí de um guarda-chuva, de 8 até 10 pessoas trabalhando num único projeto para um cliente. Por isso que acaba ficando um preço bem mais alto, né? Isso, óbvio que a gente está falando de uma empresa que é um nível mais indústria, um perfil um pouco maior. Mas aí vocês podem me perguntar, né? E as outras empresas, que é a grande maioria das empresas que estão no mercado, o que elas estão demandando, né? Então, você tem hoje um universo de empresas que são de varejo, que são do comércio, em que precisam vender. E nesse momento de pandemia, eles precisam mais do que nunca das plataformas digitais para conseguir performar melhor nas suas vendas, né? Então, obviamente, eles vêm com uma única dor, que é, eu preciso vender mais, eu preciso ser mais digital. E aí, quando você traz esse desafio para dentro de casa, depende muito de cliente para cliente, né? Então, para alguns clientes cabe o inbound marketing para, de repente, dar mais velocidade e produtividade para a empresa. Tem empresas que basicamente não, é mais mesmo a questão de gerar tráfego, ou seja, fazer muita mídia paga, seja via redes sociais, via Google, para gerar, né, oportunidade de venda para esses clientes. Então, vai muito da questão mesmo do perfil do cliente. E aí, a dica que a gente sempre dá é que, enquanto agência de marketing digital, não dá para você atender tudo, né? Então, assim, pensando em tendência, a tendência é que as agências de marketing digital, elas tendem a ficar mais especializadas em algumas frentes de marketing digital. Mas aí eu acho que o Danilo vai entrar com outras perguntas para a gente se debruçar com relação a isso. Sensacional, sensacional. É isso mesmo, tio. Cara, isso aí que você falou é muito louco, né? Porque quando a gente vai, de repente, conversar com o cliente, na maioria dos casos, né? Eu acho que eu sinto um pouco disso, provavelmente é o que você tem de impacto também, que falta, muitas vezes, maturidade no cliente para entender a real demanda dele, né, cara? Porque quando o cara vai fazer o diagnóstico e você senta lá e você fala, meu, ó, você tem todo um processo para fazer, e é o que você falou, o cara chega querendo vender mais, né? Mas ele não entende que é um trabalho de longo prazo, que muita coisa não é instantânea, né? A não ser que nem você comentou que você faça um esforço ali de tráfego pago, né, direto, né? E aí, voltando um pouco nesse assunto, que você tem, como que você tem sentido a maturidade dos clientes em entender o que é inbound marketing, o que é o SEO em próprio si, né? Foi uma coisa que a gente comentou bastante em aula, né? Esse trabalho de longo prazo. Você tem visto que essas indústrias, né, ou empresas que são maiores, eles têm maturidade, já eles entendem o processo de construção, de análise, né, de diagnóstico, e aí planejamento e aí, por fim, né, fazer o trabalho, ou não? Como é que você tem sentido isso nos clientes, né, nos departamentos de marketing ou diretores, enfim? Por incrível que eu pareça, o que eu tenho sentido é que o cliente que tem um perfil um pouco menor, então as PMEs, né, as pequenas e médias empresas, elas têm tido um aprendizado mais rápido sobre marketing digital do que propriamente as empresas grandes. Porque as empresas grandes, por ter uma estrutura um pouco mais pesada, depende muito da questão de aprovar treinamentos, né, para que, de repente, gestores e analistas de marketing das empresas façam cursos, né, consumam esses cursos,
para que eles possam, de certa forma, entender o que eles estão comprando. Porque o nosso grande desafio, qual que é? Eles vêm com essa questão muito clara de que não dá mais para ficar sem o marketing digital dentro das empresas, né? Porque ou você está na internet ou te colocam lá. E o grande ponto é como é que você quer ser visto, né? Como as pessoas falam de você ou como você fala sobre você mesmo. E o que a gente tem percebido é, pelo fato até das empresas maiores não terem tanta a questão de, não digo necessidade, mas de repente que a nossa comunicação é sempre muito mais institucional, não é tanto focada em venda, então dá para eu ir segurando essa implementação de boas práticas de marketing digital e por isso acabam as pessoas não buscando isso ou de repente entendendo melhor como funciona para conseguir comprar melhor, né? Então as empresas pequenas que agora precisam nesse momento de pandemia sobreviver, precisam correr atrás, o que eu tenho percebido bastante? Empresários têm ido fazer cursos, né, principalmente esses cursos aí de lançamento, essas fórmulas doidas da vida, e têm buscado entender através de blog, através de artigos, ou até de repente em negociações com agências, eles acabaram a ter mais conhecimento sobre o marketing digital e entendido que não basta simplesmente você ir lá e fazer, por exemplo, 20 posts no Facebook e imaginar que isso vai te trazer resultado de venda, né? Então, isso está passando a ficar um pouco mais claro, né? Então, assim, existe um trabalho que é de presença digital, ou seja, é aquele cliente que quer ter alguma coisa sobre a empresa dele na internet e ele quer se livrar desse problema e ele delega para uma agência ou para um freela ou para um departamento fazer, ó, só quero que tenha um bom trabalho na internet. Isso é presença digital. Então, alguns clientes realmente têm buscado isso. Agora, aqueles que buscam performance, que buscam resultado, aí esses, inevitavelmente, eles estão tendo que entender melhor quais são, até onde o marketing pode chegar para ele poder justamente comprar bem das agências e saber cobrar, né? Porque o grande ponto é, por mais que você tenha um poder bom de convencimento enquanto agência, o grande ponto que eu acho que, se puder tirar algo de aprendizado desse nosso bate-papo hoje, né, para vocês que estão se formando agora, é que existe um custo muito alto para a gente conseguir um cliente, para depois a gente, de repente, ter um cancelamento desse cara, né? Então, assim, as empresas que vão hoje sobreviver no mercado, no caso da Aero, grandes agências aí que a gente tem em Bauru, é justamente por conta da capacidade de retenção desse cliente, ou seja, quanto tempo esse cliente fica dentro de casa. Dá um exemplo aí da FIB, que está há mais de 10 anos aí com a Aero. Mas por que isso? Porque a agência, ou freela, ou profissional que está lá na empresa, consegue entregar valor para essa empresa, né? Então, depois, eu acho que mais para o final, o Danilo comentou para a gente falar de alguns cases, né? E eu vou explicar para você a importância de, todo dia, você olhar para aquele cliente e se perguntar, será que eu estou entregando valor para esse cara, né? Ou só estou entregando basicamente um serviço versus um FII, lá um valor que eu ganho lá por mês, né? Se é de repente só isso, né? Trocar mão de obra, serviço por um valor, é muito fácil do cliente em algum momento cancelar contigo e ir para um cara que é mais barato ou para alguém que vai de repente falar uma conversinha na orelha dele e falar que vai entregar mais resultado que você, né? Então é muito importante que em todo relacionamento que você tenha com um cliente, você tenha essa percepção e ter esse feedback do cliente, de se eu estou entregando valor para ele ou não. Aí tem alguns exemplos que a gente pode falar mais adiante. Chegou a hora do café da manhã, hein? O que está pitando? É aí ou aqui? Oba! É aí o barulho ou aqui? Tá pitando? Não, aqui não tá pitando, não. O meu tá pitando aqui, peraí. Beleza. Ô tio, perdão. O meu tava tava pitando aqui um barulho enorme. Nossa, Fala uma coisa, aí você tava falando, né, da demanda também de profissionais, né? Hoje, né, vamos falar um pouquinho de contratação, né? A galera tá saindo aí para o mercado de trabalho. O que se espera hoje? Quais são as demandas que vocês têm aí, por exemplo, de vaga, né? Qual que é a necessidade que tem? Porque hoje em dia o profissional que é de criação ou de atendimento ou de mídia em si, ele não pode dominar só uma área, né, cara? Ele precisa ter um conhecimento mais amplo aí, né, sobre vários aspectos. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Qual que é a demanda que você tem hoje, por exemplo, para contratação, né? E qual perfil de profissional a Tio geralmente contrata? não, perfeito.
Quando a gente fala de, por exemplo, universo mais offline, que até acho que é muito mais comum, tem a figura do redator, né? De alguém que escreve, de repente, os textos de um material gráfico, de um post. Aqui a gente costuma falar que esse profissional é um copyright, né? Ou seja, alguém que faz um copy. E o que esse profissional hoje, que ele é bem valorado no mercado, qual que é o diferencial desse cara que vai fazer, de repente, um profissional de mais destaque ou menos destaque, né? É justamente ele entender o quanto o trabalho dele afeta em outras frentes, né? Então, assim, você fazer um copy persuasivo, isso é muito legal, né? Muito da redação. Mas hoje o copy, ele tem que entender que ele tem que colocar, talvez, no material, num artigo, talvez numa rede social, onde é que seja, palavras que estão, de repente, dentro de uma estratégia ou planejamento de SEO. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um artigo lá para o seu cliente, por mais que seja um texto muito bem escrito, se ele não tiver as palavras-chave que, porventura, são as mais buscadas dentro daquilo que o cliente vende, ele acaba sendo material que não tem todo o potencial que ele poderia ter. Né? Então, assim, quem gosta de texto, né, quem, porventura, tem essa habilidade de fazer um texto mais persuasivo, publicitário, ele tem que ter esse olhar para saber que o texto dele, além de bonito, né, além de vendedor, ele também tem que ser um texto técnico. Né? Quando você pensa em alguns profissionais que têm mais habilidade com conta, mais habilidade, de repente, aquele cara que é da mídia, né, que tem aquela questão de ser mais nerd, né, de entender um pouco mais os números e gostar disso, né, de performance, de fazer crescimento, esse cara também é alguém que a gente tá com bastante escassez no mercado e ele pode ser muito bem aproveitado na questão do profissional que gera tráfego, né? Seja ele para fazer um bom estudo de SEO, seja de repente para ele fazer as campanhas de mídias e depois vir monitorando que está dando certo e que não está. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem alguns profissionais que fazem o trabalho de SEO para a gente, mas quando a gente precisa de um trabalho de muito alto nível, né, de um planejamento a longo prazo e alguém que realmente de fato entenda e tenha todo o know-how para esse trabalho, a gente acaba terceirizando isso. Né? A gente não tem hoje esse profissional aqui na região disponível. A gente contrata uma agência chamada Papoca, em que um dos sócios mora em São Paulo e o outro mora na França. Né? Então, para vocês terem uma ideia, que às vezes existe muito espaço aí para você ter bons profissionais e ganhando muito bem. Né? Hoje o salário de profissionais dentro do marketing digital, ele nesses aspectos que eu comentei para vocês, hoje é em torno mais ou menos PJ, você vai ganhar uns 4,5, 5 mil reais, né? Então, ele acaba, isso não é nem um perfil tão sênior, né? Um perfil pleno a gente já consegue remunerar dessa forma. Aí, você pensando em outros tipos de profissionais, o design, então, assim, o design, ok, ele é legal, mas se ele tiver um olhar para UX, né, para a experiência do usuário, no sentido de aonde que eu coloco um botão, que cor que eu coloco esse botão, ou de repente como que eu diagramo um texto para que isso fique mais clicável, ou seja, ter esse profissional, né, que vai conseguir ter um olhar voltado para isso, pensando numa peça web, ele com certeza tem um diferencial e que a gente também está com muita dificuldade de contratar. A gente tinha 2 profissionais aqui muito bons, a gente perdeu um para a New Way e perdeu um para a Sapiens. Por quê? Buscam designers UX para trabalhar na plataforma deles. Né? E o design UX, para nós, enquanto desenhar peças para campanhas, ele também é muito, ou de repente um site, né? Ele é muito bem valorizado. Né? Alguns exemplos aí, mas tem outros profissionais aí que a gente pode listar aí. O próprio atendimento, o próprio CS, então sucesso do cliente, que fica lá todo dia pensando como que ele pode melhorar as coisas do cliente. Então, tudo isso tem bastante oportunidade. Show de bola. Teve uma invasão aqui, ó. Para mim, sua tela tá travada, cara. Não sei por quê. Travou aí? Para mim, a sua tela. Pera aí. Aí, foi? Ah, agora foi. Ah, quem tá aí, ó. Olha lá. Invadiu aqui. É o tio Fernando. E aí, Davi? Ô, Fer, agora conta mais uma coisa pra gente aí sobre transformação digital, né, cara? A gente está vivenciando um momento de muita transformação digital aí, né? Tem o pessoal, vi uma pesquisa recente, até compartilhei no LinkedIn, que a gente teve uma evolução aí nesse ano aí, comparado a
há meses, né, cara, de anos, né? Esse ano a gente evoluiu 10 anos em 3, 4 meses. O que você viu aí, cara, de transformação digital que você achou relevante e também como que isso impactou no seu negócio, né, na sua agência? Sim, sem dúvida. Bom, para nós, o que aconteceu? Aumentou consideravelmente a demanda, porém, do lado do cliente, diminuiu o dinheiro, né? Então, assim, em fase de pandemia, o que passou a acontecer? Eles começaram a entender aonde cortar custos e aonde que sobrava espaço para fazer pequenos investimentos. Só que quando você fala em transformar de forma digital uma empresa, é impossível você fazer isso com pouco dinheiro. Você precisa de dinheiro. Então, assim, não é só a transformação digital de marketing e vendas, né? A empresa, por exemplo, precisa fazer uma transformação digital de processos. Então, hoje tem muitas empresas que ainda usam malote, que ainda usa aquele monte de papel que passa na mão de um monte de gente e depois arquiva isso por 10 anos para depois conseguir incinerar. Então, hoje já existem plataformas que fazem isso de forma digital, né? Uhum. E aí você tem alguns processos que são muito mecânicos e que demanda daquela questão mesmo da pessoa, sabe? De conversar e de entregar na mão. E agora, com esse ambiente de remoto, de home office, a gente entendeu que não tem mais espaço para isso, né? Então, assim, essa velocidade, essa aceleração digital que teve, ela é real, né? As empresas estão com muita preocupação com relação a isso. Ao mesmo passo, eles querem organizar de forma digital os processos, também marketing e vendas, porque a vendas é o pulmão da empresa. Se não tiver venda, não tem carteira assinada, não tem emprego, não tem nada. Então, vendas é uma preocupação de todas as empresas. Aí você tem alguns aspectos legais, então muitas empresas preocupadas com a LGPD, então assim, todo mundo se preparando e se organizando para ficar em conformidade agora com essa nova lei. Então, assim, aconteceu tudo no mesmo tempo, né? Na verdade, assim, a gente tinha uma defasagem muito grande de transformação digital, a gente já vinha falando de transformação digital mesmo antes da pandemia, e agora que realmente aconteceu isso, as empresas estão se vendo obrigadas a de fato fazer essa transformação digital, né? E ela passa muito, como eu falei para você, não só dos processos internos, mas principalmente sobre marketing e vendas, né? E aí, o que é ser mais digital no processo de marketing e vendas? É você fazer atendimento pelo WhatsApp? Ok. É você ter um robozinho no chat? É ok. É você, de repente, conseguir fazer algum relacionamento em nível de e-mail, de inbound marketing? Ok. Então, assim, tudo isso faz com que as empresas tenham que se preparar. E aí não é só plataforma, não é só agência, é você ter uma cultura dentro da empresa, né? Os funcionários precisam respirar essa transformação digital para que tenha resultado, senão não adianta nada. Perfeito, cara, perfeito. Eu concordo 100%, cara. E acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é isso, né? De romper a barreira aí do que já é de cultura, né? Daquilo que vem de anos se arrastando aí e transformar digitalmente, né? Eu vejo esse gap aí, cara, num monte de lugar. Impressionante como tem empresa que ainda, por mais que ainda tenha a pandemia gritando aí, né? Mostrando que não tem mais como viver assim, como fazer as coisas como antigamente. Tem gente que ainda insiste ainda nos processos antigos, né? Mas, cara, aos poucos a gente vai implementando isso aí. E eu acho que é o que você falou também, com a distribuição de conteúdo, né? Com muita gente falando, o mercado tá puxando isso. Então, chega uma hora que o cara, se o cara não fizer, ele vai ficar para trás, né? Vai perder venda, enfim, um monte de outras coisas aí. Então, muito legal a sua visão sobre isso, cara. E aí, ó, agora eu tenho uma pergunta aí que é meio cabulosa, hein, cara? Que eu quero deixar você Vamos lá, me preparar. responder. Qual é o momento, na verdade, assim, existe uma briga grande aí quando a gente vai falar de marketing digital, né, cara? Porque tem empresa que pensa muito em investir em branding e empresa que pensa em investir em performance, né? Para você, qual é o momento certo, né, de investir em branding e qual é o momento certo de investir em performance? Essa é uma briga grande, realmente, porque como a gente está disputando, às vezes, um budget só, obviamente, eu, enquanto marketing digital, eu quero tentar, dentro do possível, vender aquilo que a gente oferta, que é uma implementação, se possível, 100% de boas práticas de marketing digital em todas as plataformas e pontos de contato do cliente. Só que muitas vezes a gente se esbarra com um cliente em que a gente vai talvez fazer uma estratégia de criação de autoridade para esse cara, e aí quando a gente fala em criação de autoridade, a gente está falando pelo menos do lado do marketing digital, no quê?
esse cliente começar a navegar, começar a discursar sobre aquilo que ele, porventura, queira ser um concurso aí no mercado. Então, por exemplo, se eu sou um escritório de advocacia focado em tributário, eu tenho que começar a ter um bom conteúdo no LinkedIn, eu tenho que, de repente, começar a ter vários artigos no blog, eu tenho que, de repente, estar presente em bons portais de notícia. Então, sempre que tivesse isso bem colocado, você vai ver que esse cliente, sempre que você falar sobre o tema do assunto, fala assim, não, vamos falar com a assessoria tal, porque eles, volta e meia, mandam e-mail para a gente, ou mandam, de repente, a newsletter, ou está sempre presente nas redes sociais, falando sobre conteúdo bom, conteúdo rico, a gente chama, né? Agora, se esse cara não tiver do lado de trás ali, um pano de fundo, né? O background ali, em termos de brand mesmo, de marca, isso acaba não tendo, surtindo o mesmo efeito. Né? O cara chega lá, às vezes é um logo feio, às vezes é um material ruim, e aí falando de repente de um material bom. Né? Então, uma coisa acaba meio que tirando um pouco o brilho do outro. Né? Porque é aquela coisa, quando você vende autoridade, pelo menos no marketing digital, qual que é o ponto? Tudo que você fizer dentro da sua empresa tem que ser com qualidade. Né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que a gente fez um processo de implementação de marketing digital, que é a Franzolin Engenharia. O que eles vendem? Eles vendem apartamento, né, de alto padrão, em que eles concorrem com quem? Com a Swan, com a Build. E aí, o que eles tentam trazer nos produtos são: meu produto é muito bom, é um produto de qualidade, eu atendo com qualidade, só que o meu preço é talvez 2, 3, 5% mais barato do que os meus concorrentes. Então, ok, a estratégia de precificação com base na questão de qualidade, custo-benefício, seria o que ele quer levar, talvez, para as peças dele. Só que não adianta ele ficar batendo que o produto dele é bom, que, de repente, o atendimento dele é bom, e talvez os acessórios que são colocados dentro de um apartamento são bons, se de fato ele não entrega isso em tudo que ele faz. E aí tudo que ele faz, o que é? Desde o atendimento lá na recepção, desde um catálogo, um folder com material bonito, com foto bonita, bem trabalhado, com papel crochê, com laminação. Então tudo, desde o cartão de visita, a roupa do corretor, tem que mostrar que de fato a empresa vende qualidade. Porque se uma dessas coisas estiverem soltas, tudo aquilo que a gente quer levar para o cliente final não vai dar certo, né? E basicamente, gente, o que eu costumo falar é: uma agência de marketing digital, para fazer um trabalho extraordinário, não consegue fazer sem que a empresa tenha um trabalho de branding muito bem feito. Né? Porque o que vai acontecer? Pense o marketing digital como um agente que vai distribuir a comunicação. Né? Então, por exemplo, eu quero que a minha comunicação seja entregue para 300 mil pessoas em Bauru, 7 vezes a frequência, ou seja, no espaço de 15 dias, eu quero que apareça pelo menos um dia sim, um dia não para aquela pessoa, a minha comunicação para esse público-alvo, né? Por idade, por gênero, por região, aí tudo isso o marketing digital tem condições de fazer. Mas que tipo de mensagem que eu vou levar? É uma mensagem boa? É uma mensagem ok? É uma mensagem que, de certa forma, faz sentido? Conversa, de fato, com o que a empresa tem enquanto posicionamento? Então, o que o marketing digital faz? Né? O que a gente faz enquanto processo de implementação? Eu pego o posicionamento do cliente offline e tento levar ele para o ambiente digital. Basicamente é isso. Agora, entendem que se não tiver esse posicionamento anterior, inclusive do offline, do como ele conversa com seus stakeholders, aí você tem lá fornecedores, o cliente interno, a sociedade em geral, o que eu vou levar para o digital? É basicamente um espelho daquilo que ele já tem. Então, por isso que é bom corrigir o alicerce, a base dele primeiro, para depois a gente conseguir fazer um bom trabalho com o digital. Perfeito, perfeito. Agora, outra pergunta cabulosa. Ainda vale a pena investir nos meios tradicionais? Rádio, TV, jornal? Qual é a sua opinião sobre o assunto? O que a gente vê muito depende do que o cliente está vendendo e como ele quer vender, o quanto ele quer vender. Né? Então, assim como o marketing digital ele tem uma facilidade de você conseguir, de certa forma, mensurar um pouco melhor os números, você tem o custo por aquisição, você tem o custo por clique, quanto custa para uma pessoa visitar o meu site? Você tem esse número. Quanto custou esse cliente, para ele virar cliente para mim, quanto que ele custou? Todos esses números no digital a gente tem mais facilidade de mensurar.
Quando a gente pensa no offline, que tem muito essa questão de ter essa parte do brand aí, para poder resolver melhor, o que eu costumo falar para os clientes são: na internet você coloca qualquer coisa, agora na televisão você não coloca qualquer coisa. Então, o que dá mais credibilidade, a televisão ou a internet? Então, dependendo do que o cliente for vender, se ele não tiver uma boa exposição na TV, seja no outdoor, seja... E até porque, assim, tem muita gente na internet? Tem, mas tem gente que não tá, né? Então, assim, eu acho que um trabalho dá sustentação para o outro. Agora, o que cabe para o gestor, para o empresário, para o departamento de marketing, para o gestor de marketing eu tenho 1 milhão para investir em marketing durante o ano. Aonde eu vou colocar esse 1 milhão? Vou colocar tudo no Facebook? Vou colocar na TV? Vou colocar no outdoor? Como é que eu distribuo isso? Então, ter uma boa assessoria de marketing, né? Seja ele no off, no digital, e aí, se você tiver as duas agências, a agência digital vai apresentar uma solução, a agência off vai apresentar uma outra solução. Aí cabe o tomador de decisão, que é o cara do marketing, analisar esses dois orçamentos, as duas propostas, e entender quais são os pontos positivos e negativos de cada tipo de trabalho, e tomar a decisão e fazer os investimentos. E aí você faz uma vez e vai monitorando. Aí a performance é isso, é fazer, medir, corrigir, fazer. Corrigir, medir, fazer. E aí é um ciclo que não acaba nunca mais. Perfeito, perfeito. Muita sabedoria para um cara só, esse menino aí. Fernando, agora, antes da gente mostrar o case aí do trabalho de vocês para a galera, eu queria que você falasse aí, cara, vendo essas tendências, né, de mercado. Eu sei que você é um cara que estuda constantemente aí, tá sempre lendo, né, e antenado no mercado. Cara, o que você enxerga para o mercado digital daqui a 10 anos? O que você acha que ainda vai mudar, que vai evoluir, o que pode acontecer, o que ainda não chegou, mas pode chegar? Você tem alguma coisa que você acha, pô, isso aqui no futuro pode ser uma tendência, eu acho que esse é um caminho legal? Conta para a rapaziada aí. Quando a gente pensa no marketing digital, quando a gente estruturou a TU, a gente pensou nesse formato full que a gente conseguisse atender de forma muito de alto nível, né, com alta qualidade, esses clientes, e falar assim, ó, não se preocupe com marketing digital, tudo que você precisa relacionado a isso eu tenho dentro de casa e vou te entregar com qualidade. Só que isso, como eu adiantei, precisa de muita gente e às vezes o investimento que a gente cobra para fazer isso acaba inviabilizando uma negociação. É óbvio que tem clientes que vão pagar isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma Raccoon em São Carlos, eles cobram em torno mais ou menos de 40 mil reais o FII, e tem muita empresa lá que faz com eles, né? Agora, quando você cobra esse tipo de valor, você está diminuindo drasticamente o universo de pessoas que você pode trabalhar, né? E também dificulta muito a questão dos recursos para você contratar. Então, por isso que essa é uma opção que eu acho que em termos de tendência para os próximos anos, ela vai deixar de existir. Vai ter pequenas empresas fazendo isso, mas a grande maioria tende a realmente ficar de forma segmentada, né? Aí é o livro da cauda longa lá do Chris Anderson, né? A super segmentação. Então, eu imagino que vai ter muitas agências focadas em segmento, né? Então, por exemplo, o offline, muitas vezes, ele tende, por ética e por trabalhar com coisas bem delicadas do cliente, atender um cliente de cada segmento, né? Você garantir essa exclusividade. No marketing digital, isso tende a não existir, né? Então, assim, vai ter agências que, porventura, vai ser especialista em atuar com construção civil, né? Só vai atender construtoras, imobiliárias. Vai ter agências de digital que vão trabalhar só com agência de turismo, por exemplo. Qual que é a vantagem e desvantagem disso, né? A vantagem é que você acaba tendo um nível de expertise e know-how em que qualquer cliente que você pegar, você já sabe exatamente o que entregar, como entregar, o quanto isso custa, usar estratégias. Então, assim, tudo isso acaba se tornando mais fácil e até mais rentável para essa agência. Eu vejo também um movimento muito grande das urgências, né? Então, o que é isso? Nem todos os clientes precisam de tudo do marketing digital, né? Então, tem cliente que precisa basicamente de só um trabalho professional de SEO. Então, essa pessoa que se tornar um profissional sozinho, porque é urgência, né? Só eu na agência, né? Em que ele vai pegar pequenos projetos e fazer boas entregas focados naquilo que ele realmente é muito bom, esse profissional tende a ganhar bastante dinheiro e ser um especialista do mercado, né? Então, hoje um trabalho de alto nível de SEO, de implementação, seja da parte técnica e da parte de conteúdo, ele demora em torno aí de 6 meses a 1 ano,
e esse tipo de trabalho tem mais ou menos um custo em torno mais ou menos de uns 45, 60 mil reais no ano. Ou seja, se essa pessoa conseguir atender 3 clientes ao mesmo tempo, ele acaba tendo um valor aí de mensal aí de salário bem ok, trabalhando sozinho, de casa, de qualquer lugar, né? Então, assim, não só esse profissional, mas aquele cara que faz copyright, que faz artigos. Então, vejo esse movimento muito forte. As agências, talvez, que são um pouco menores, a tendência é que eles tenham uma segmentação também. Então, assim, eu sou uma agência focada em fazer conteúdos para a presença digital, que é o famoso pacotinho. Eu entrego 10 posts de rede social, vou cobrar R$ 1.500 por mês para você, faço aqui rapidinho, entrego, faço rapidinho, entrego. É um trabalho, talvez, de alto nível que gera valor? Talvez não, mas tem muitos clientes que só querem se livrar dessa questão de ter que fazer post, ter que ficar pensando em conteúdo, ter que ficar pensando em cronograma, ter que ficar publicando nas redes sociais. Então, essa agência entra para curar essa dor, né? Isso não quer dizer que o cliente vai ter mais resultado, menos resultado, mas aquela dor que ele tem de ter uma rede social dele bem alimentada, isso vai acontecer. E isso serve também para inbound marketing, né, que é justamente você ir lá, entender no site, onde tem um formulário, para o cara que o cara preencher, ele receber 1, 2, 3, 4, 5 e-mails automáticos. Então, há espaço para isso. Então, eu penso que cada vez mais vai existir uma segmentação grande dos trabalhos que estão disponíveis aí no mercado para marketing digital. Perfeito, perfeito, cara. Muito bom. Fê, eu acho que foi muito já proveitosa a nossa conversa aqui, cara. Eu acho que deu para clarear muito para todos nós aqui a importância do marketing digital, de estruturar, a importância também de antever um pouco do que vai acontecer no futuro, né? Até mesmo para formar a agência. Inclusive, tem muita gente aqui que provavelmente vai sair, vai abrir sua própria agência, né? Vai começar a trilhar um caminho aí. Então, isso é legal para dar um panorama para todos. E aí eu queria agora que você mostrasse um pouquinho aí da Tio, apresentasse a Tio e os cases que você tem aí. Não sei se está fácil aí de apresentar, porque você está na web, né? Sim. Mas acho que tem um botãozinho aí, se você quiser apresentar. Eu não cheguei nem a preparar nada, assim, mas eu acho que tem alguns cases aqui que eu posso, de repente, comentar, que eu acho que faz um pouco sentido na nossa conversa, e já fala um pouquinho do que a gente faz. Show de bola, show de bola. Eu vou falar aqui de mais complexo e outro de um exemplo mais simples para vocês entenderem quanto há espaço para vocês, de repente, venderem seus serviços, independente até do nível, talvez, de entendimento que vocês tenham do todo do marketing digital, né? Então, por exemplo, tem um cliente nosso, que é a Microsoft, e qual foi o desafio que a gente teve aí enquanto talvez levar essa transformação digital para eles? Eles têm um trabalho que eles têm aí 100, 150 promotores que visitam o Brasil todo nos pontos de venda da Microsoft para treinar esses vendedores da Microsoft. Então, por exemplo, a Microsoft lançou um teclado novo, lançou de repente um mouse novo, lançou talvez um pacote Office novo. Então, o que esses promotores fazem? Eles vão lá nas Casas Bahia, no cara que vende lá talvez informática, vão nas lojas de informática onde tem os produtos Microsoft e ensinam esses caras, fazem um treinamento, né, presencial em loco, para que eles recebam um certificado e possam vender mais e melhor os produtos da Microsoft. Só que você imagina 100, 150 pessoas viajando de avião, de ônibus, de carro, comendo, tendo fazer pernoite em hotel, qual que é o custo disso para você treinar um universo de vendedores da Microsoft. Então, o que a Microsoft nos pediu como é que a gente leva isso para um ambiente mais digital. Então, basicamente, a gente desenhou uma plataforma, né, em que as pessoas, esses vendedores, pudessem visitar essa plataforma para entender lá o que eles tinham de conteúdo, para poder aprender mais sobre os produtos Microsoft, e aí, então, no final do curso, da aula, receber um certificado para isso, né? A única questão se você fizer uma plataforma dessa, EAD, por mais que o cara, de repente, goste muito da Microsoft, é muito difícil que ele vá realmente ter essa proatividade de ir nessa plataforma e estudar sobre os produtos da Microsoft. Então, assim, pensando numa estratégia até de gamificação, o que a gente fez foi, a gente tinha um contato de todos eles, né, fazer um trabalho de enviar esse comunicado, né, de repente engajar para que essas pessoas visitassem essas plataformas. De que forma?
Se o cara completar até a quantidade X de curso, ele ganha um mouse, ele ganha um produto da Microsoft. Se ele completar, de repente, uma outra quantidade, ele concorre a uma viagem para Punta Cana, concorre, de repente, a viagem para alguns lugares. Ou seja, é forçar com que as pessoas vão a esse ambiente, entendam melhor sobre o seu produto, que teoricamente para o vendedor é até bom, né? Mas que ele seja motivado por essa questão do prêmio, né? Ganhar uma camiseta, ganhar um pendrive, então tem vários prêmios que eles ganhavam. Aí você fala, mas são muitos vendedores e os prêmios acabam ficando caros. Mas comparado com o que gasta com promotor, com o que gasta realmente com viagem, com todas as despesas operacionais e administrativas para treinar esses vendedores, acaba sendo uma comparação em que é muito vantajoso você tornar isso mais digital. E agora, no momento de pandemia, eles só tiveram a ganhar com essa estratégia. Então, é um exemplo de como você pode levar isso para o ambiente digital, mas é óbvio que você precisa motivar esses vendedores a poder realmente fazer esse treinamento no outro formato que é digital. Então, é um EAD, é muito simples, né? Isso vocês já conhecem, mas que é algo que para uma empresa que é de tecnologia, como a Microsoft, do tamanho que é, eles não tinham, né? Então, é algo que a gente pôde rapidamente implantar e foi bom. Óbvio que não diminuiu 100% dos promotores, ainda existem profissionais que fazem esse trabalho, mas você consegue conciliar os dois, né, de forma que seja mais produtivo e principalmente que dê mais resultado para a empresa. Né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo mais simples, né, só para ilustrar que existem exemplos mais complexos e outros mais simples. Né? A escola Bolshoi de balé, né, também é cliente nossa, e eles tinham uma dificuldade que era e-mail, para mandar e-mail para as pessoas, quando ia ter, de repente, um festival, quando ia ter algum evento. Então, eles tinham uma base lá de 40, 60 mil pessoas, que são alunos e pessoas que gostam do Teatro Bolshoi. Só que tinha lá um ou dois estagiários que se revezavam para fazer um trabalho que era de mandar um e-mail marketing de parabéns para as pessoas que faziam aniversário naquele dia, né? Então, o que a gente fez foi basicamente pegar uma ferramenta de automação de marketing, a Lahar, que a gente usa aqui bastante, e configurou para quê? Como tinha a data de aniversário de todos eles, a data de nascimento, é só configurar na ferramenta para no dia do aniversário esse disparo acontecer de forma automática. Então, ou seja, é uma solução que foi utilizada com uma plataforma que é barata para uma solução em que eles tinham que parar talvez alguns minutos do dia, exportar uma lista em Excel, ver quem que era aniversariante daquele dia e disparar. E aí, o que acontecia? Aquelas pessoas que faziam aniversário de domingo não recebiam, né? Então, às vezes, a pessoa estava com bastante atividade estagiária, esquecia de mandar o e-mail de aniversário. Então, algo muito simples, em que o digital, através de uma plataforma, consegue resolver uma dor, né, para o cliente. E aí, tem os outros casos mais comuns da agência, que é o quê? Que eles buscam a gente para poder vender mais ou para deixar, de repente, mais produtivo o processo de marketing e vendas. E aí a gente apoia desde um trabalho que é um escopo de melhorar o site, ou fazer alguns posts em redes sociais, ter um calendário recorrente, ou fazer um blog, começar a escrever alguns artigos, ou todo o trabalho que é desde olhar o site, ver como que pode, de repente, esse site ter palavras-chave melhores, a parte técnica de SEO também, como a gente pode, de certa forma, resolver, como colocar um processinho de inbound marketing para que preencher o formulário e receber alguns e-mails automáticos, ter o trabalho de conteúdo, né, um planejamento, uma curadoria de conteúdo em que um ano ela vai se tornar uma autoridade sobre aquele assunto através do planejamento de conteúdo. E você tem também a questão de você ajudar no processo de vendas, que é quando você tem um lead, né, que é aquela pessoa que preenche o formulário, esse lead chega para um vendedor vender. E aí é muito comum hoje a gente ter a figura de um SDR, né, o SDR que a gente chama, que é uma pessoa que vai primeiro entender se esse lead tem o fit, né, ou seja, ele realmente é um lead em potencial para poder fazer uma venda, para depois passar para o vendedor. Porque o vendedor, às vezes, de uma empresa que vende um produto de alto nível, por exemplo, uma construtora, ele tem pouco tempo. Então, ele não pode ficar perdendo o dia dele 20 ligações para um cliente que nunca vai comprar o produto dele. Então, o marketing digital tem esse poder de gerar muitos leads, gerar muitos contatos. Mas é importante que dentro da empresa tenha alguém que entenda se esses leads são ok, né, que consigam validar, até para poder dar um feedback para a agência de marketing digital, calibrar as estratégias com relação à persona, como ela configura as campanhas. Então, tudo isso entra dentro do escopo de marketing digital, mas como eu disse para vocês, é muito complicado atender tudo, fazer tudo com qualidade, porque é muita coisa, muita gente que você precisa.
é muito recurso despendido para você conseguir fazer tudo bem feito, né? A gente consegue ser bom em algumas coisas, em outras nem tanto, tem coisas que eu tento terceirizar, porque realmente é bem complicado. E aí, para vocês, eu acho que vale a pena aí estar atento a esses movimentos do mercado. Hoje existe uma escassez grande de profissionais dentro do marketing digital e tem bastante espaço, tem bastante oportunidade. Se não for via agência, eu acho que você abrir a própria agência de vocês. Se vocês simplesmente falar, eu não tenho tanta habilidade talvez em design, mas eu sei lá, tenho mais ou menos uma gestalt, tem mais ou menos aí talvez uma noção aí de design, mas num Canva da vida você consegue rapidamente gerar de 6, 8, 10 posts e vender isso para um cliente lá por 700, 800, 900 reais. Né? Então, 3 clientes que você consiga nesse nível, né, você consegue basicamente fazer uma entrega em uma semana. Então, tem bastante coisa, tem bastante gente precisando disso, não tem tantas agências assim no mercado, e as que têm buscado esses produtos mais caros, né? Entregar talvez algo que gere mais valor aí, né? A parte do inbound, talvez a parte de campanha de mídia paga, que é um pouco complexa. Então, eles tendem a fugir. Por exemplo, aqui o ticket nosso aqui de entrada, a gente está falando de um cliente de R$ 2.800, né? Então, assim, todo cliente que tem perfil para comprar, e aí são muitos mesmo, comprar valores de R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 700, esse cliente a gente não consegue absorver. Por quê? Porque se eu trouxer 10 do dia para a noite, eu não consigo atender bem, porque a estrutura da agência está preparada para atender um tipo de cliente, num processinho muito bem desenhado. Então, o volume para a gente mais atrapalha do que ajuda. E aí, para onde está indo esse cliente? Não sei. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tenta encaminhar lá para vinil, tem algumas coisas que a gente encaminha lá para a bendita mídia. Então, mas nem eles talvez queiram esse perfil de cliente também. Eles já estão no momento, talvez, de conseguir entregar mais valor, de ter clientes que vão pagar seus 5 mil por mês, 6 mil por mês, 10 mil por mês, né? Porque é muito melhor ter esse cara durante vários anos dentro de casa, porque te garante uma estabilidade para conseguir alçar voos maiores, né? Então, é melhor ter um casamento de longo prazo aí com os clientes. Esses clientes que são menorzinhos, eles tendem a ficar 3, 4, 5, 6 meses e depois cancelar, porque eles vão fazer investir em outra coisa, ou de repente não gostou do trabalho e quer trocar. Então, a rotatividade é muito grande desse tipo de cliente, mas está sempre pingando. O telefone toca sempre aí para esse tipo de oferta. Que legal, que legal. Fer, obrigado, cara. Puta, sensacional ouvir você. Você sabe que eu gosto demais de conversar com você, né, cara? Qualquer dia eu vou aparecer aí de novo. Fechou? Sempre na agência, para a gente bater um papo. E agora, eu queria deixar aberto aí, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir aí via áudio ou no chat mesmo. Eu passo aqui para o Fer. Acho que o Fer não consegue ver o chat, mas eu consigo ler para ele, tá? E aí eu vou deixar aberto para perguntas aí. Quem quiser, então, ou ergue a mão, aperta o botãozinho de erguer a mão aí. Tá aberto aí, galera. Sem pergunta? Você consegue ver o chat aí, Fer? Não? Não, né? Eu ergui a mão aqui, eu consegui ver, até apertei aqui, vê se apareceu para você. Ergue a mão, isso aí. Será que o pessoal tá aí ou não? Tá aqui, tem uma galera aqui. A minha irmã esses dias, ela falou Aí, aí. opa, aí ó, Ramon parece que ia perguntar. Não, eu só me apresentei, eu tô aqui. É que eu cheguei um pouquinho, eu tive que chegar um pouquinho depois, eu tive um imprevisto. Tô aguardando aí. Tô formulando ainda a minha pergunta. Tá formulando a pergunta? E aí, Fer, tem uma pergunta pra você, cara. Vixe, quem que é? Vixe, É o Wesley. Ô, Fer, você falou um pouquinho sobre isso. Eu queria saber como vocês fazem para educar o cliente com relação ao marketing. Às vezes o cliente tem uma verba legal para poder investir, mas muitas vezes você entrega um trabalho que às vezes ele acaba criticando de forma errada. Por exemplo, ele queria uma coisa, você entrega exatamente o que ele pediu, mas aí não era o que ele queria exatamente, aí você tenta entregar o que ele realmente precisa, mas ele acaba não aprovando porque ele acha que ele precisa de outra coisa. Como você faz esse diálogo com o cliente para ele poder entender exatamente? Como você educa Legal. o Não, cliente boa nesse pergunta. sentido? É uma dor que a gente tem bem grande aqui, cara, porque ó,
depois de apanhar um pouquinho, né, sobre isso aí a gente meio que aprendeu que tudo se resolve talvez no início do processo da venda, né? Porque a gente teve alguns casos aqui de ter algumas pessoas só com foco em venda e vendendo, mas o que acontecia? O cara vendia algo lá e depois a gente não conseguia entregar o que o cara vendeu, porque o cara prometeu o céu e o mundo, né? E assim, o marketing digital pode entregar o céu e o mundo, mas isso em que tempo, quanto que isso custa? Então esse que é o grande problema. Então a dica que a gente acho que aprendeu aqui, isso atrapalha um pouquinho na venda, porque às vezes o cliente não fecha, mas isso evita algumas dores lá na frente, que é ser muito transparente. E aí, qual que é o ponto? Quando o cliente vem com um orçamento baixo, o que eu falo para ele é o seguinte, amigão, o máximo que você vai conseguir com isso, que você tem aí de budget, é o que a gente chama de presença digital. Ou seja, você está na internet com um bom materialzinho, isso vai te trazer venda? Acho muito difícil. Então, por exemplo, se o cara tem lá uma página, que ele tem lá seus 150 curtidas só, se você fizer hoje um post e publicar nessa página, vai aparecer para 10 pessoas a publicação, porque o Facebook entrega aí 10% mais ou menos para a audiência, né? Então, se ele não fizer um trabalho de mídia para poder aumentar esse alcance, e a partir de aumentado esse alcance, ele conseguir talvez converter isso numa venda, o cara visitar o site lá, preencher um formulário, ou ligar para ele, ou clicar no botão do WhatsApp e pedir o produto dele, ele não vai ter resultado, né? Então, assim, existe um esforço, talvez, de 2, 3 mil reais, que basicamente isso é peça criativa, é FII, é atendimento, é criar um texto. E agora, se ele quiser colocar mais 5 mil reais por mês de mídia, aí sim a gente vai falar que ele vai ter um resultado para ele começar a, de certa forma, ficar mais motivado a aumentar o investimento dele. Agora, se ele não fizer isso, o máximo que ele vai ter é a presença digital, ele tem que ter certeza que ele não vai ter resultado. E aí, às vezes, o cara desanima e vai fazer com o outro, entendeu? Então, isso é comum. Aí, a outra questão é o seguinte, para esses clientes maiores que estão dispostos a investir dinheiro, o que é importante validar com eles é o seguinte, um processo de implementação de boa prática de marketing digital, qual que é? Primeiro você faz 30 dias um planejamento, e nesse planejamento você vai listar, ó, você precisa corrigir o seu site, corrigir de repente a estrutura dele, você precisa criar um blog, você precisa gerar conteúdo, você precisa ter um formulário, você precisa ter uma landing page, isso você vai precisar contratar uma ferramenta de automação de marketing, aí você vai ter uma customização das redes sociais com o seu posicionamento. Quer dizer, o cara vai começar a ver o que é lead, talvez com 4 meses, 5 meses. E aí, o que vai acontecer? Ele paga 16 mil no primeiro mês, 16 no segundo, 16 no terceiro. Não gerou um lead, o cara desanima. O cara fala, pô, onde estou enfiando esse monte de dinheiro? Né? E muitas vezes o dinheiro está justamente no alicerce da casa. Né? Porque o cara só começa a ver o trabalho quando você sobe os tijolinhos, reboca e passa tinta. Só que até chegar na tinta, demora. Então, muitas vezes, para poder talvez não desanimar o cliente, o que a gente faz? A gente vai falar, ó, o melhor dos mundos é esse processo de implementação. Mas para que você já comece a ver alguns resultados, a gente vai antecipar algumas ações. É o melhor do mundo? Não, mas pelo menos o cara fica mais motivado. O que seria, talvez, adiantar algumas ações? Você tem algum produto específico para vender numa época do ano? Ah, eu tenho esse produto aqui que é um lançamento e não dá para esperar 6 meses para poder, porque aí já passa o período dele de lançamento. O que você faz? Para aquele produto específico, você cria talvez até um time separado para fazer uma campanha de mídia para aquele cliente. Faz uma landing page separada, fora do site mesmo, e aí você faz uma campanha para ele focada justamente numa ação específica. Em paralelo, você vai fazendo o restante da implementação. É uma ação, talvez, para o cara se sentir animado e não perca, talvez, o relacionamento contigo porque ele não está vendo resultado. Muito bom, muito bom. Maravilha, cara. Muito obrigado aí. Muito mais bom perguntas aí? Mais perguntas? É o momento. Se quiser mandar o currículo também. Dentro do que o Wesley estava falando, você acabou meio que respondendo a pergunta, porque era assim, como lidar com esse imediatismo, né, do resultado. Porque justamente a gente vê aí, por exemplo, você vai montar uma estratégia para o cara e fala assim, quando que o dinheiro que eu paguei vai começar a entrar de novo no meu caixa, entendeu? Vai começar a render. E aí tudo depende então eu acho que o correto então é fazer na hora da prospecção, na hora do atendimento do cara, é deixar muito claro como as coisas funcionam, né? Quanto tempo as coisas demoram para acontecer, baseado no que ele necessita, no que na curadoria que você fez ali dos materiais digitais que ele tem hoje, né? Então
se é bem isso que eu entendi. Mas tudo depende. Se um cara, às vezes, ele tem uma loja virtual, né? Isso daí dá para trabalhar um tipo de campanha mais voltado para essa loja para ter um resultado mais rápido, enquanto você trabalha todo o restante, né? O grande segredo é esse, é tentar entender, mapear o que o cliente quer. E aí, lógico, gente, olhar para dentro de casa, é toda venda que você precisa fazer? Não, tem venda que é melhor não fazer, né? Tem venda que acaba saindo muito caro, né? Então, acontece bastante de empresas aqui ligarem para a gente, empresas até que grandes, mas só operam no formato loja física. E aí agora, com esse momento de pandemia, eles querem montar uma loja virtual e na cabeça deles é um processo simples e que eles vão ganhar muito dinheiro, que eles vão faturar a mesma coisa que na loja física. E a primeira coisa que eu falo na ligação é: você nunca teve contato com loja física? Não, nunca tive. Está preparado para ter prejuízo durante 4 anos e começar a lucrar só no 5º ano? Aí todo mundo fala que não, né? Então, assim, infelizmente, não, a gente talvez não consiga atender, né? Então, às vezes você jogar limpo, você tem o poder, talvez, da pessoa ganhar confiança contigo e dar os ouvidos para você explicar um pouquinho melhor como funciona, ou se o cara realmente é alguém que vai te dar problema na frente, ele já desiste e vai para outro lugar, né? Top. Pois é. Ô Fer, e aí, ó, e pra gente encerrar, cara, agora uma coisa que eu acho importante você falar pra galera, até pra reforçar, uma coisa que a gente bateu bastante aqui foi sobre métricas de marketing, né, cara? Uhum. Justamente o que você falou, o Lifetime Value, né, CPC, o que tipo a galera mais valoriza, né? Como que vocês têm apresentado isso pro cliente, né? Qual que é a busca, né? O custo por lead, o CAC, né, cara? E, enfim, o que você acha legal da galera prestar atenção nesses pontos de KPIs, né? Para os clientes, cara, lógico, o que eles mais valorizam e querem ter muito bem medido é o CAC, é o custo de aquisição. Ok, quanto que eu vou investir, o quanto que isso retorna para o meu bolso, quanto custou para eu fazer essa venda para aquele cliente, né? A gente acaba sempre meio que sendo seduzido a dar esse número, mas se a gente não fez nenhuma campanha para o cara, a gente não testou o funil dele ainda, a gente ainda não viu se realmente o produto dele faz sentido, se vende mesmo, né? Porque o produto pode ser ruim, né? Então, assim, não tem custo de aquisição que vai ser bom para o cara, né? Então, todas essas questões, o que a gente tenta falar para o cliente no início é: primeira coisa, a gente precisa estruturar o que é um funil ideal para vocês, né? Então, dentro do funil a gente tem o quanto que eu preciso gerar de tráfego de visita, o quanto que dessas visitas eles realmente geram um lead, o quanto desse lead é um lead qualificado, o quanto desse lead qualificado ele é uma oportunidade de venda e o quanto de fato é uma venda, né? A hora que eu chego nos percentuais de degrau para degrau do funil, aí eu tenho um pouco mais claro o que seria um custo de aquisição, né, desse cliente aí. Agora, se você não tiver um funil bem resolvido, não adianta nem você levar tráfego para o site. Se você não tiver um SDR bem treinado dentro da empresa, se você não tiver vendedores bem treinados, ou seja, a forma como você trata esse lead dentro de casa, se você não tiver isso muito bem resolvido, aí realmente não adianta gerar um monte de tráfego para o site. Então, assim, a primeira coisa que precisa é organizar a casa, você ter claro o que seria um funil interessante. Então, por exemplo, dentro do universo de construção civil, tudo que eu gero de tráfego, 1,5% vira lead. E do meu 1,5% que vira lead, eu tenho lá 2,5% que provavelmente gera venda, né? Então, se você fala, poxa, mas é muito pouco, você sai lá talvez de 50, 60 mil de tráfego para fazer talvez 12 vendas, né? Então, assim, agora a gente está falando de um produto que custa seus 500, 600, 700 mil reais. E aí, quanto que custou esse cara, né? Qual foi o custo de aquisição? Esse cara custou para a construtora R$2.500. Aí fala, poxa, mas é muito caro. Agora, num produto de 600, 700 mil reais, vale a pena ou não? Né? Então, acho que essa que a conta tem que fazer. Por exemplo, hoje no universo de construtora, o funil não pode ser simplesmente visitante, lead qualificado, oportunidade de venda. Esse cara ele tem que ser o visitante do site, aí ele vira um lead, aí do lead você tem que saber se ele vai conseguir agendar com ele ou não. Depois que você agendou com ele, você vai ter um custo de visita, ou seja, esse cara, depois que agendou com ele, ele visitou ou não visitou? E depois que ele visitou, você conseguiu fazer uma proposta para ele ou não? Qual é o custo da proposta? Então, ou seja, quanto custa
para esse cara ir lá no stand, ou de repente ir lá no meu ambiente de venda, através das estratégias de marketing digital. Então, a gente fez um exercício aqui com a construtora, deu mais ou menos um custo de R$ 220. Ou seja, para o cara, a gente fazer uma estratégia de marketing digital, para o cara pegar, sair de casa e ir lá dentro do stand da construtora e conversar com o corretor, esse cara custa R$ 220. Quer dizer, é caro? É caro. É por isso que a Build, às vezes, o que eles fazem? Eles colocam um trailer lá de lanche, dá chopp de graça, dá hambúrguer de graça. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles já testaram o máximo que podia com o marketing digital e agora eles falam assim, quanto que custa para eu pagar um lanche, pagar uma cerveja, pagar mais um brinde pro cara? Ah, custa R$ 180. Compensa, é mais barato de repente o marketing digital. É óbvio que só vai levar para esse stand, para essa venda, aquele cara que está um pouco mais quente, que já passou pelas primeiras etapas do funil. Então é isso, é esse tipo de conta, esse tipo de cálculo que até às vezes a gente tem que fazer para entender. Será que o marketing digital para isso aqui já saturou? É a melhor estratégia? Vamos usar outras estratégias? E aí quem tem que fazer essa avaliação é a pessoa do marketing e o tomador de decisão da empresa. Perfeito. Nossa, isso aí que você falou é sensacional, cara, porque mostra também que não é só marketing, né? Exato. Precisa ter etapa de venda, vendedor bom, pré-venda, né, cara? Pós-venda, closer, enfim, é um monte de variáveis aí para conseguir trazer resultado, né? Cara, sensacional. Acho que a gente podia ficar mais uma hora aí batendo papo aí, sugando todas as informações possíveis, mas eu sei que seu tempo também é apertado, cara. Queria te agradecer mais uma vez aí pela presença, né, por compartilhar esse conhecimento todo aí, esse know-how aí com a galera. E, cara, deixa aí, como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Como é que é seu nome? Onde eles podem te encontrar? Não, show de bola. Bom, quero agradecer também, Gabrielão, aí pelo convite. Quero agradecer para todo mundo que ouviu aí. Espero que de alguma forma tenha ajudado aí. Tipo, último ano a gente sempre fica aquela coisa, né? Graças a Deus está acabando, mas também fica aquele sentimento que às vezes em algum momento vai sentir saudade da faculdade, ou de repente o que vai ser agora, depois de formado. Então, acho que vocês estão numa profissão que, de certa forma, para esse momento, ela é um pouco privilegiada, né? É entender, de certa forma, que caminho seguir, escutar bastante gente que está no mercado, ver onde tem oportunidade e se especializar. Eu hoje estou muito feliz com marketing, mas eu gosto muito de conta, eu gosto muito de número. Então, talvez, observando o movimento que o mercado deu até hoje, talvez lá atrás eu teria, ao invés de escolher o marketing, ter escolhido finanças para talvez trabalhar com bolsa de valores. Então, assim, tem algumas coisas que é importante a gente olhar os movimentos do mercado e ver o que faz sentido para a sua vida, né? Também não é fazer qualquer coisa só porque o mercado está contratando. Hoje, o profissional mais procurado no mercado é o desenvolvedor, né? Então, hoje, um desenvolvedor muito bom, ele vai ganhar por baixo R$ 8.000 aí, né? Então, a gente tem aí buscado aí vários desses profissionais e como o Bauru tem muitas empresas de tecnologia, acaba sendo muito difícil quando a gente acha, acaba pagando muito caro por esse cara. Se eu não sei desenvolver, também não gosto e não tenho nenhum interesse. Então, não é por isso também que eu vou trabalhar com isso. E aí, caso vocês queiram aí escutar um pouquinho mais aí do que a gente fala aí a gente tem as redes sociais da Tio Digital, que aí é Tio Digital BR, no Instagram aí, ou no Facebook. O meu particular é o Fernando Lima Tio, né? Então, se procurar Fernando Lima Tio, provavelmente vai achar aí no Facebook. E também o arroba aí do Instagram vai achar também. Só que no Instagram é só foto de comida e de cachorro, então talvez lá não tenha tanta coisa. Mas em breve eu vou começar a falar algumas coisinhas mais sobre alguns conteúdos aí de agência também. E tem o meu LinkedIn também, Fernando Lima, lá talvez eu fale um pouquinho mais técnico aí do que a gente tem entendido aí de movimento do mercado, mas quando quiserem ter um outro bate-papo aí, também tô disponível aí para falar com vocês, beleza? Como que é o da agência? É o Tio Digital BR, TWO Digital BR. Legal. Show de bola, show de bola. É isso aí, Fer. Obrigado mais uma vez, viu, cara? Que Deus te abençoe aí. Logo a gente se encontra aí para bater um papo no online. No offline, né? No online a gente já se encontrou, no offline. Obrigado aí, viu, cara, pela participação. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa formatura para vocês aí. Muito sucesso aí para vocês no mercado de trabalho. E é isso aí. Estamos à disposição. Valeu, Fer. Valeu.
Show, galera. Valeu, então. Semana que vem, ó, a gente tem... Continua com a sequência de palestras aí. Vai vir o Eric, que ele é diretor da Revelare e também da VIP Tecnologia. Tem muita experiência com marketing digital, principalmente construção aí de aplicativo, entre outras coisas bem legais. Então, na terça-feira que vem, a gente volta aí com outro bate-papo bacana aí. Beleza? Se tiverem dúvidas, sugestões de pergunta também, encaminhem aí no inbox. Beleza? Beleza, Dan. Falou, galera. Daniel, Valeu. deixa eu perguntar um negócio pra você depois, mano. Pode perguntar, claro.